Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Iremos iniciar os nossos estudos sobre áreas de figuras planas. Área é um conceito que a gente ouve muito falar, principalmente quando a gente fala em casas, em terrenos, em espaços, certo? Então, quando nós perguntamos, quando nós nos referimos à área, nós nos referimos às dimensões, ao espaço ocupado por determinado cômodo, por exemplo, numa casa, por determinada praça em um bairro. Então, o espaço ocupado é a área. Então, a gente vai ver de uma forma bem simples, bem breve, para a gente compreender a área através da malha quadriculada. O que é a malha quadriculada? A malha quadriculada é, por exemplo, uma malha igual a essa, uma figura igual a essa, com inúmeros quadrinhos. Por que inúmeros quadrinhos quadrados? Porque a unidade de medida que nós iremos utilizar para saber a área, para identificar a área dessa figura, é justamente a quantidade de quadrinhos. Então, nós temos aqui uma medida não convencional, porque geralmente a gente usa o metro, o centímetro, o quilômetro para medir esses espaços, para medir o comprimento, para medir a largura. E quando a gente fala de malha quadriculada, quando nós contamos apenas a quantidade de quadrinhos, nós estamos utilizando uma unidade de medida não convencional. Então, nós temos, por exemplo, nessa malha quadriculada, inúmeros quadrinhos. Nós vemos, por exemplo, que ele tem de comprimento 6 quadrinhos, e nós vemos que, deixa eu colocar aqui, né? Nós vemos que tem de comprimento 6 quadrinhos, e nós vemos que tem de altura 5 quadrinhos, certo? Então, nós percebemos que se eu multiplicar a quantidade de quadrinhos, comprimento, altura, eu tenho aqui 30 quadrinhos ao todo nesta minha figura. Porém, eu vou perceber que não estão todos pintados. Eu tenho uma parte pintada, eu tenho uma parte marcada. Então aqui eu quero saber a área dessa parte que está pintada. Então, para eu saber a área dessa parte que está pintada, eu vou contar essa quantidade de quadrinhos que estão pintados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a minha área, ela é uma área de 12 quadrinhos. Ela é uma área ocupada por 12 quadrinhos. A área dessa figura são 12 quadrinhos, certo? Então, vamos agora observar a área, que a gente vê também essa área nos cômodos das casas, né? As nossas casas, o quarto, às vezes tem um quarto maior, um quarto menor. Às vezes a sala é bem espaçosa, em outras casas a sala é menor, né? Mais estreita. Algumas casas têm corredor, outras casas têm 1, 2, 3 quartos, outras têm até mais. Algumas casas têm a sala de jantar, a sala de estar, né? Tem o muro. Então, as plantas das casas, elas também têm áreas, elas também têm um determinado espaço nas casas. Então, a planta dessa casa, os cômodos, eles foram organizados por cores. E mais uma vez, nós temos uma malha quadriculada. E cada cômodo da casa, ele foi, né, destinado por uma cor, ele foi representado por uma cor, indicado por essa cor. Então nós temos a sala em verde, a cozinha em laranja, o corredor em amarelo, o banheiro em cinza, um quarto em azul e outro quarto em rosa. Então a gente vai fazer essa observação da área de todos esses cômodos dessa casa.
Só para a gente ver como é bem simples. A gente vai analisar e vocês vão ver como é uma coisa muito simples, muito fácil, certo? Então vamos lá, primeiro para a sala. A sala, ela é um cômodo. Qual é a área da sala? Então, para a gente saber a área, nós vamos contar os quadrinhos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área da sala são 15 quadrinhos. A área da sala são 15 quadrinhos. Vamos ver agora a cozinha. A cozinha nós temos na cor laranja. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então a área da cozinha são 5 quadrinhos. Vamos ver agora a área do corredor. O corredor nós temos representado pela cor amarela. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então a área do corredor são 4 quadrinhos. Vamos ver banheiro. O banheiro é um cômodo, né, representado pela cor cinza. Então nós temos, 1, 2, 3, 4. Então o banheiro, ele também, a área dele também são 4 quadrinhos. Em seguida a gente tem os 2 quartos. Nós temos aqui, vamos colocar aqui em cima, um quarto e aqui embaixo o outro quarto. O primeiro quarto, nós vamos ver o quarto azul. O quarto azul, nós vemos que a área dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área dele são 6 quadrinhos. A área do quarto azul são 6 quadrinhos. Vamos ver a área do quarto rosa. A área do quarto rosa, nós vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a área do quarto rosa também são 6 quadrinhos. Então, com isso, a gente consegue perceber que a casa, ela tem vários espaços, que esses espaços, inclusive, eles podem ocupar a mesma área ou podem ocupar áreas diferentes. Então, vamos ver, por exemplo, aqui. Se eu quiser identificar 2 cômodos que têm formas diferentes, porém as suas áreas são iguais, quais cômodos eu identificaria como ocupantes da mesma área? Então eu vou ver, por exemplo, pela quantidade de quadrinhos que cada um está ocupando, cada um está formado. Então nós temos o quarto com 6, cada quarto com 6. Vemos que a direção do quarto é diferente, mas a quantidade de quadrinhos é igual. Nós vemos, por exemplo, o corredor. No corredor nós temos 4 quadrinhos. O banheiro nós também temos 4. Então a área que esses 2 cômodos ocuparam, o banheiro e o corredor, é a mesma. Porém, a forma desse espaço é diferente. O formato do corredor é diferente do formato do banheiro, certo? Então, mesmo tendo a mesma área, as figuras elas podem ter formas diferentes. Os espaços eles podem ser de formatos diferentes, certo? O fato de dizer que tem a mesma área não significa que eles tenham um formato igual. Podem ser iguais? Podem, mas podem ser diferentes também. Sempre vai depender das figuras que são feitas, certo? E ainda temos um outro detalhe que nós iremos ver nessa nossa terceira figura. Nós temos aqui algo diferente. Então vamos ver aqui a quantidade de quadrinhos que formam essa figura. Nós temos,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém, a gente vê um detalhe. Temos uma figura que não está pintada inteira e outra figura que também não está pintada inteira. E para isso, nós vamos fazer uma breve observação. Ó, nós percebemos que a primeira figura, ela está aqui pintada a metade. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, metade, né? Vamos botar mais ou menos igual que ela está. E percebemos também que a outra figura está pintada também metade. Então, se nós temos uma figura pintada metade com outra figura pintada metade, quando nós juntamos as duas metades, nós temos um quadrinho inteiro. Então, eu tenho que observar para ver quando acontecem essas situações de juntar metades. Então, ó, nós vimos aqui que nós temos 6 quadrinhos inteiros. Aqui nós temos uma metade, aqui nós temos outra metade. Quando eu junto as duas metades, ó, eu tenho mais uma figura. Então, eu vou ter a 7ª figura, certo? Então, há inúmeros casos em que nós temos figuras pela metade. E quando eu tenho a metade de um quadrinho, eu preciso juntar de 2 em 2 quadrinhos para que eu tenha o quadrado completo, certo? Então, nós precisamos sempre estar atentos à quantidade de quadrinhos que formam a figura, certo? Então, essa foi a nossa aula sobre a área de figuras planas. Até a próxima aula.